Olá, meus queridos amigos e irmãos, todos prontos para o nosso encontro? Estamos sempre prontos, graças a Deus. Vamos então à nossa página inicial e à nossa prece de abertura do nosso encontro de hoje. Escolhi aqui um trecho, uma página do livro Fonte Viva, do nosso Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Reverência e Piedade. E o nosso Emmanuel retira da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, quando Paulo diz: sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. E o nosso Emmanuel comenta: sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite, o sol transborda calor e luz, cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar, entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes realizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Essa é a página do nosso Emmanuel. Vamos então à prece inicial. Querido Mestre Jesus, que possamos neste momento nos imbuirmos dos teus pensamentos, da tua paz, da tua luz, e que possamos absorver todo o ensinamento que vem de ti, Jesus, não de nós, não de uns e de outros, mas de ti, Jesus. E tu dizes que tudo aquilo que tu trazes para nós não é teu, mas daquele que te enviou, ou seja, de Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus, por nos trazer esses ensinamentos, por nos mostrar o caminho a seguir, por nos conduzir para este caminho, que é o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho da fraternidade. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, nos conduza perante a vida, principalmente nesses momentos de isolamento social, de pandemia, que nós saibamos nos conduzir sendo cristãos constantemente. Em teu nome, Senhor, em nome da falange espiritual que nos cerca, mas acima de tudo e de todos, em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Que assim seja, e graças a Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos. É muito prazer em estar aqui com vocês hoje, vocês do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E uma satisfação muito grande, um prazer, uma honra. E gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma pequena viagem curta, mas uma viagem sobre aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é o amor. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é o amor. Na verdade, acho que na nossa evolução, no nosso grau evolutivo, nós não sabemos o que é o amor. E o amor, ele muitas vezes é confundido com paixão, com você ter uma pessoa do teu lado, né, independente de sexo, mas ter uma pessoa do teu lado em quem você
você não consegue deixar aquela pessoa, você vive com aquela pessoa o tempo todo, você acaba se, entre aspas, viciando com aquela pessoa, com os hábitos daquela pessoa, enfim. E aí a gente confunde muitas vezes esse sentimento com amor. O amor verdadeiro é aquele que faz com que a gente perceba que se doando pelo outro é a coisa mais gostosa, mais bonita que existe. Jesus disse que ninguém tem maior amor senão aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Primeiro ele nos chama de amigos, né? Coisa que muitas vezes nós não somos. Nós não agimos como amigos de Jesus porque a gente acaba fazendo coisas que ele, na verdade, não pregou. Ele, na verdade, não pediu para que nós fizéssemos. Então, amigos de Jesus são exatamente aqueles que fazem aquilo que ele diz que é necessário fazer. Então, ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Voltando, ele nos considera amigos e ele dá a sua vida. Ele não deu a sua vida por nós, ele dá a sua vida por nós. Ele se entrega, ele olha por cada um de nós com carinho, mas com carinho tão grande que talvez nós não teríamos com nossos filhos. Talvez não, com certeza não teríamos com nossos filhos de sangue, né? E aí ele diz isso, o amor acima de tudo, se entregar, se doar. E a piedade filial, que é o nosso tema de hoje, ela tem muito, mas muito a ver com o amor. Se nós ficarmos pensando na piedade filial como algo que é obrigação, é a obrigação do filho ter compaixão para com seus pais, cuidar dos seus pais. Isso é obrigação, com certeza é obrigação. Agora, a piedade filial vai além da obrigação. A piedade filial é algo que nós podemos verificar quando um filho se doa em favor dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, e mais ainda, daqueles que de alguma forma tiveram algo a ver com a sua criação, com a sua formação. Porque muitas vezes crianças elas ficam com seus avós, com seus tios, ou com alguém que não tem nada a ver com a sua família consanguínea. E essas pessoas são aquelas pessoas que vão passar algo para essa criança, para formar o caráter dessa pessoa, desse espírito reencarnado. Então, nós, ao pensarmos na piedade filial, pensamos, na verdade, na piedade para com aqueles que tiveram alguma coisa a ver com a nossa educação, com a nossa formação. Hoje nós somos pessoas diferentes daquilo que nós fomos no passado. Por que nós somos diferentes? São vários os motivos, é óbvio, são vários os motivos. Mas um dos grandes motivos são os exemplos que nós tivemos na nossa infância e adolescência. Se nós tivermos pais maus, pais ruins, certamente nós vamos ter problemas em conseguir, como é que nós podemos dizer, digerir tudo aquilo que nós recebemos na infância e na adolescência. E até alguns no início da idade adulta. Agora, se nós tivemos pais que se preocuparam conosco, pais que disseram não para nós, isso é muito importante, porque muita gente acha que o pai é aquele, a mãe, enfim, os pais são aqueles que dão tudo para os seus filhos. E muita gente, inclusive, diz, eu vou fazer para os meus filhos aquilo que eu não tive. E normalmente pensam em coisas materiais, é óbvio. Só que a gente não pode pensar dessa forma. Não são os valores materiais que vão fazer com que esses espíritos que foram colocados sob a nossa responsabilidade
crescerem, evoluírem, se melhorarem. Não são os valores materiais, são os valores morais, os valores do espírito. Nós somos espíritos e como espíritos devemos agir. Devemos passar os conceitos para os nossos filhos. E nós, como filhos, devemos então reconhecer o esforço que os nossos pais tiveram e fazer algo diferente. Imagina, Jesus um dia falou: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Então eu penso, ok, meu pai, minha mãe estão com Alzheimer. Estão fazendo cocô e xixi no meio da sala, né? Estão falando besteira, estão fazendo besteira. Eu vou pegar eles e vou interná-los. Aí a gente pensa assim, na explicação, na advertência, melhor dizendo, de Jesus, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então vou me colocar no lugar dos meus pais. Se eu tiver com Alzheimer ou qualquer outra doença que me tire um pouco, ou muito, ou todo o raciocínio, né, me deixe de forma com demência senil, alguma coisa assim, e eu começo a fazer isso, fazer cocô e xixi na sala, sabe? Deixar cair coisas, né? Tô comendo, deixo cair no chão, me sujo e tal. Será que eu ia gostar que os meus filhos me pusessem num local onde eu seria tratado, entre aspas, né? Num sanatório ou num asilo, ou em qualquer local que eu pudesse estar, na verdade, longe deles, dos meus filhos? Eu certamente não gostaria. E se eu não gostaria, por que eu vou botar meus pais, ou meu pai, minha mãe, meus pais, enfim, os meus são desencarnados, mas se eles estivessem encarnados ainda hoje, por que eu iria colocar meus pais num asilo, num sanatório, em algum lugar, para me ver livre? É a mesma coisa da eutanásia. Muitas pessoas falam: a eutanásia é para aliviar o sofrimento daquele doente que está ali numa situação complicada. Desculpem, muitas vezes não é. A maioria das vezes, eu posso dizer para vocês, não é para aliviar o sofrimento de quem está ali naquela cama, naquela situação complicada. A maioria das vezes é para aliviar a própria situação, o próprio sofrimento, o próprio trabalho que aquele ser está dando para nós. Eu tenho que todo dia ir para o hospital, ou eu tenho que, mesmo que não vá todo dia, de vez em quando eu tenho que ir para o hospital, para ficar vendo um morto em cima da cama. Quando a gente não entende que nós somos espíritos, nós percebemos isso, nós pensamos dessa forma. Eu vou lá para ver um morto, então se está morto, né, acaba com isso logo. Será? Não, não é. Não é. Ali está um ser, como eu, como você, como qualquer um de nós. Então nós precisamos pensar, o que é que eu gostaria que fizesse comigo? Isso, então eu vou fazer isso com você. Eu vou olhar para os meus pais com carinho, com devoção, não obrigação. Gente, não é obrigação, é devoção. É fazer, porque, gente, nós fomos criados. Quantas vezes nossos pais, de madrugada, estavam acordados para fazer por nós algo que era necessário, ou seja, nós estávamos passando mal, com dor de garganta, muitas vezes nos levaram para o hospital, enfim, para emergência, para sermos tratados, outras vezes não, só ficaram conosco no colo, mas tiveram um trabalho danado. E agora nós vamos simplesmente virar as costas para os nossos pais? Nós estamos sendo pessoas muito malvadas, né? Muito ruins. Isso não é cristão, isso não é espírita, porque a bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação.
E nós devemos ter caridade, em primeiro lugar, com aquelas pessoas mais próximas de nós. Nós temos compromissos assumidos no passado, antes de reencarnarmos. E aí nós assumimos compromissos, inclusive, de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Nossos filhos, legal, são os primeiros, óbvio. Nossa esposa, nosso cônjuge, enfim. É isso aí, nós assumimos compromisso quando casamos, ou quando nos juntamos, enfim, isso aí não importa. E nossos pais, não temos compromissos? É óbvio que temos. E o nosso compromisso é muito sério, muito profundo. Compromisso do passado, em que nós vivíamos, talvez, de forma equivocada. Induzimos, talvez, aqueles que vivem conosco a práticas nefandas, ruins, negativas. E agora eles voltam para junto de nós, para que nós possamos ajudá-los a crescer, ajudá-los a serem seres melhores. Não pensem que por vocês serem filhos, ou serem pais, ou serem irmãos, ou serem esposas, maridos, etc. e tal, que a figura de ensinar, de passar coisas boas, muda. Não. Nós sempre temos que estar ensinando coisas boas para as pessoas. Ah, mas eu não tenho capacidade de ensinar. Claro que tem. Todos nós temos. Todos nós temos capacidade de ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que nós já aprendemos. Se nós já aprendemos o mínimo, vamos passar o mínimo. Se nós aprendermos mais, vamos passar mais. Óbvio. E é isso que nós temos que fazer. A piedade filial, ela é muito mais abrangente do que nós possamos imaginar. E o Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar pai e mãe é o nome do capítulo. Mas só que honrar pai e mãe, imagina, hoje eu sou pai da minha filha, sou marido da minha esposa. Na próxima encarnação eu posso ser marido da minha filha. Por incrível que pareça. Posso ser pai da minha esposa, ou posso ser filho da minha filha, ou posso ser filho da minha esposa, e por aí vai. Hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá sobre a reencarnação e a questão da causa e efeito, porque estão intimamente ligados os dois, causa e efeito com reencarnação, reencarnação com causa e efeito. Porque nós reencarnamos para evoluirmos. Muitas pessoas dizem que a doutrina espírita prega que nós reencarnamos para pagar dívidas. Negativo. Nós reencarnamos para evoluir, é isso que a doutrina nos ensina. Agora, o pagamento de dívidas faz parte da evolução. Faz parte de nós nos colocarmos no lugar de outro que nós ferimos no passado. Para eu saber se aquilo é ruim, eu tenho que estar colocado na posição daquele a quem eu fiz passar por algo tão negativo. Então, pensemos bem, raciocinemos. A vida é absolutamente, melhor dizendo, maravilhosa. Agora, sempre quando nós damos o nosso melhor, fazemos o nosso melhor para todas as pessoas que nos rodeiam, nós vamos construindo coisas boas, construindo alicerces positivos. Nós temos em Jesus o nosso guia e modelo, e Jesus sempre nos fala: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. O amor é fundamental. João, o evangelista, na sua epístola, diz: filhinhos, aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu próximo é um mentiroso. Pois como podemos amar a Deus a quem não vemos e aborrecer ao próximo com quem convivemos? Então vamos pensar, se somos todos filhos de Deus, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, isso não importa. Somos espíritos.
ora estamos na espiritualidade, na erraticidade, ora estamos encarnados. E nós não deixamos de ser espíritos e não deixamos de ser filhos de Deus. Quando nós estamos na erraticidade, muitas vezes, nós queremos cobrar dívidas daqueles que nos fizeram mal no passado. As reuniões mediúnicas estão cheias de exemplos disso. Cheias de pessoas, de espíritos, melhor dizendo, que querem cobrar, querem, como eles falam, justiça. Só que não é justiça, é vingança. E a vingança, quando nós aplicamos, simplesmente volta para nós. Lembram? Lei da reencarnação conjugada com a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço retorna para mim. Não é algo esquecido. A lei de Deus é magnânima, magnífica. A lei de Deus, ela não erra, não há erro. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, volta para mim. Então, por que não ter piedade para aqueles que fazem algo negativo para conosco? Por que não tentar ajudar as pessoas? O que é que as pessoas precisam? Vamos buscar. E não é simplesmente dando uma cesta básica, um prato de comida, dinheiro. Isso é a coisa mais fácil que tem. Mas você ouvir, tentar realmente saber o que aquela pessoa necessita, para poder dar aquilo que ela necessita, não aquilo que ela quer, porque muitas vezes aquilo que ela quer não é o que ela necessita, e muitas vezes aquilo que ela quer vai fazer mal a ela. Há que ter critério para fazer a chamada caridade. E eu, sinceramente, não vejo como caridade tudo aquilo que a gente pode fazer pelo nosso semelhante. Porque é uma obrigação nossa, são nossos irmãos. É uma obrigação. A gente não pode imaginar o quanto nós temos de obrigações para com aqueles que nós vivenciamos. Às vezes eu conheço uma pessoa pela primeira vez. Nossa, conheci essa pessoa. Eu fui com a cara dessa pessoa, ou eu não fui com a cara dessa pessoa. Pode ser alguém que já esteve na minha convivência no passado. E agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou agir com essa pessoa? Se eu me sentir bem, vai ser fácil fazer o bem. Agora, se eu me sentir mal, será fácil? Óbvio que não. E Kardec, inclusive, no capítulo que trata do amai os vossos inimigos, ele diz claramente, nós não amamos os nossos inimigos como nós amamos aqueles que são os nossos amigos, aqueles queridos do nosso coração. Não é assim. Mas há que ter um primeiro passo, há que dar um primeiro passo. E o primeiro passo é compreender o outro. Saber que o outro está fazendo aquilo porque acha que está certo. E nós? Vamos fazer o quê? Vamos julgar. Julgar aquele que está fazendo isto ou aquilo e que nós achamos que está errado. Quem somos nós para dizer que alguém está errado? Somos, afinal, os donos da verdade? É óbvio que não. Quando nós percebemos que não somos os donos da verdade, quando nós percebemos que ainda temos muito o que aprender, fica mais leve. A gente sabe, vai errar. Eu vou errar. Você vai errar. Nós vamos errar. E isso não faz de nós os piores seres do mundo, não. Os piores seres do mundo são aqueles que sabem que estão errando, continuam errando e gostam de errar. Ou seja, eu falo aqui com relação a fazer mal ao outro, mal às pessoas que nos rodeiam. E volto a dizer, tanto encarnados quanto desencarnados.
Muitas vezes nós fazemos mal àqueles que já partiram. Quem de nós não tem pai ou mãe que já desencarnaram? Eu já falei, eu tenho os dois. Os meus dois, meu pai desencarnou em 1976, eu tinha 11 anos, e minha mãe em 2005. Ou seja, hoje meus pais estão na erreticidade, provavelmente. Também não tenho como afirmar isso. Talvez meu pai, por tanto tempo já na espiritualidade, possa já ter reencarnado. Também não posso dizer que sim, nem que não. Mas, maravilha, eles estão na pátria espiritual. O que nós podemos fazer por eles? Desculpa. Orar? Sim, orar. Orar muito por eles. Nos pensamentos, quando vierem aqueles pensamentos, nos meus pensamentos, eu confesso, eu não consigo lembrar de absolutamente nada de negativo, nem do meu pai, nem da minha mãe. Mas existem pessoas que têm problemas com seu pai, com sua mãe. Né? Então, isso não é para ser colocado em pauta. Aqueles problemas que existiram, nós temos que superar. Eu fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelo meu pai. Tá, daí. Nada nos acontece por acaso. Não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento do Pai, e todos os fios de nossa cabeça de cabelo estão contados. O acaso não existe, foi isso que Jesus quis dizer. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 31. Está lá, claro, o acaso não existe. Se nós tivemos que passar por uma situação, talvez de abandono pela nossa mãe, pelo nosso pai ou pelos dois, era nossa necessidade. Aqueles espíritos que nos obsidiam, ao invés de nós ficarmos chateados com eles, temos que agradecer a eles. Porque através deles, através da ação desses espíritos, nós olhamos para dentro de nós, começamos a perceber quantas coisas erradas ainda cultivamos em nós. Então precisamos ir adiante, fazer o trabalho que deve ser feito, trabalhar o nosso íntimo. Se o meu pai, a minha mãe ou os dois foram negligentes comigo, eu preciso orar por eles, estando, mais uma vez, encarnados ou desencarnados. Preciso orar por eles, ou por ele ou por ela, enfim. Porque o perdão é algo absolutamente maravilhoso para quem é perdoado, mas muito mais para quem perdoa. O perdão alivia, eleva, tranquiliza, faz com que nós compreendamos que aquele ser que fez algo errado para comigo, ou que está fazendo algo errado para comigo, é um pobre coitado. É um ser que merece a nossa piedade, que merece com que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, peçamos por eles, por ela, por ele, enfim. Então, a piedade filial, ela, como disse, vai muito além dos laços consanguíneos, vai muito além da questão da relação entre pais e filhos. A piedade é algo absolutamente maravilhoso, porque faz com que nós realmente nos dediquemos a alguém que, não importa se erraram conosco, ou se errou conosco, ou não. Nós precisamos entender que nós não seremos melhores ou piores por conta da atitude dos outros. Nós seremos melhores ou piores de acordo com as nossas próprias atitudes. Um filósofo já desencarnado, chamado Huberto Roden, dizia que o mal que me fazem não é mal, porque não me torna uma pessoa má,
Mas o mal que eu faço é mal, porque me torna uma pessoa má. Então é por aí que eu preciso caminhar. Eu preciso fazer a coisa certa, fazer o bem, buscar a luz, buscar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, nosso guia e modelo. Aí sim, nós teremos condições de fazer realmente algo muito significativo pela humanidade inteira. E é num crescente. Primeiro eu faço para uma pessoa, depois para duas, depois para 3, depois para 10. Daqui a pouco eu estou fazendo para 1000, 1 milhão, 1 bilhão, por aí vai. Jesus disse: foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A questão de nós buscarmos sermos fiéis, fidedignos naquele serviço que nós estamos executando, naquele trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho no bem, é óbvio, independente do tamanho que seja. Não devemos nos iludir e não devemos ficar chateados porque o trabalho às vezes não é digno. Ah, mas esse trabalho, vou lavar banheiro. Lavar banheiro é um ótimo começo. É um ótimo começo. Muita gente não gosta de lavar banheiro, confesso. Não é bom, não é legal. Mas é um trabalho, um serviço. E que nós não podemos ficar escolhendo o serviço. Caiu para a gente fazer, vamos fazer. Se o pai ou a mãe, principalmente a mãe, né, falar para nós assim: faz isso, faz aquilo. Ah, não é o que eu gosto. Tudo bem, mas é o que tem para fazer. É o serviço que deve ser feito. Então vamos fazer, vamos executar. Se na nossa casa espírita, na nossa, enfim, qualquer que seja a nossa religião, claro, estou falando para espíritas, mas pode haver irmãos que vão ver este vídeo e não são espíritas, são de outras religiões, ou até não têm religiões. Mas se eu tenho uma religião, eu vou ao templo com frequência, não agora durante a pandemia, óbvio, mas eu vou ao templo. Eu tenho a minha convivência com pessoas, eu tenho que me colocar à disposição. O que eu posso fazer? Em que eu posso ser útil? E detalhe, se eu estou chegando agora na casa espírita, no meu templo, enfim, e alguém fala para mim assim: ah, faz o seguinte, separa as mensagens ali, que são mensagens para o engrandecimento das pessoas. Eu posso, pura e simplesmente, ir lá separar as mensagens e acabou o serviço, e eu fico satisfeito. Aí eu lembro que Jesus disse: depois que tiveres feito tudo aquilo que tu tens de fazer, diga: sou servo inútil, nada mais fiz do que a minha obrigação. É duro, é óbvio que é duro. Jesus não tinha discurso suave, ele tinha discursos duros para poder fazer com que nós abramos os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos morais. Fazer com que nós despertemos. Então, quando nós cumprimos a tarefa que nos foi concedida, que nós procuremos outra. E de preferência falemos aquela pessoa, o dirigente, o coordenador, enfim. Tem alguma tarefa menor, mais chata de fazer? Eu quero fazer. Porque é a partir daí que nós aprendemos. Não é a partir das coisas fáceis. Não é a partir de uma pessoa boa que está convivendo comigo que eu evoluo. Claro, eu evoluo. Mas no contato, no lidar com pessoas mais difíceis, é que eu tenho a maior possibilidade de evoluir.
eu tenho maior capacidade de crescer moralmente. Então eu não posso pura e simplesmente cumprir a minha tarefa e falar, pronto, já fiz, estou justificado perante Deus. Estou nada. Eu tenho que estar justificado perante a minha própria consciência. E a minha consciência me acusa que eu ainda poderia fazer mais. E posso fazer mais. Podemos fazer mais. Eu me lembro de uma frase dita por John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que foi morto, né? Muitas pessoas conhecem a história. E ele, num discurso, disse: não pergunte aos Estados Unidos o que ele pode fazer por você. Pergunte a si o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E aí nós temos a piedade filial como tema central, que nós podemos olhar e falar assim, o que é que eu posso fazer para o meu pai, para a minha mãe? Eu me lembro do Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele falando que é muito interessante, né, a fala do Cortella quando ele lembra da mãe que ele passou rapidinho na casa da mãe e ele não tinha almoçado, não tinha tido tempo para comer nada, mas ele queria passar lá para dar um beijo na mãe, né, ficar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos com a mãe. E aí a mãe olhou para ele e falou assim, você ainda não almoçou, não é, meu filho? Aí ele, não mãe, mas eu vou comer qualquer coisa. Aí ela, espera um pouquinho. Pegou, fez num prazo muito curto uma macarronada, né? Colocou um molho, aí colocou no meio do macarrão, do prato, do Cortella que ela tirou, um tomatinho cereja e um raminho de um manjericão, alguma coisa assim. Ele olhou e falou assim, nossa, o tomatinho cereja e o manjericão estão fazendo o que aqui? É só um enfeite. Mas é um detalhe de como nós devemos fazer todas as nossas tarefas. Com carinho, com amor, com dedicação. Fazendo a diferença. Então a frase do Cortella, que muitos conhecem, é: faça o melhor que você pode agora, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então vamos fazer o melhor que nós podemos. E o melhor futuro será melhor ainda. Nós estaremos mais qualificados para fazermos coisas melhores ainda. É preciso que nós mudemos essa nossa característica de só fazer aquilo que é a minha obrigação. O que é minha obrigação? É algo que nós precisamos pensar. O que é minha obrigação? Qual é a minha obrigação? É fazer o melhor sempre. O que eu posso fazer? Isso, vou me dedicar e fazer o melhor que eu puder. Acabou a tarefa? Me dá outra tarefa, por favor. É óbvio que nós sabemos que existem limitações físicas, pessoas que têm dificuldade, né, sofrem de algum tipo de doença e tal, e vão ter dificuldade, sim. Mas existe sempre algo que nós podemos fazer. E esse sempre algo que nós podemos fazer é a nossa superação. E quando nós nos superamos, lembrem da frase de Jesus: foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quando nós vamos cumprir uma tarefa simples, de forma a fazermos a diferença ali naquela tarefa, certamente nós seremos muito auxiliados. Ainda tem isso. Todo aquele que se dedica à tarefa do bem, à tarefa do esclarecimento, à tarefa do encorajamento, tarefas do bem, toda vez que nós fazemos isso, com um propósito bendito dentro de nós, com certeza nós somos muito auxiliados.
A espiritualidade superior, a espiritualidade trabalhadora da seara do Cristo, ela busca sempre auxiliar aqueles que se esforçam para fazer sempre o melhor pelo próximo. Nesse momento, você é meu próximo, você é minha próxima. E eu estou tentando fazer o máximo aqui, o meu melhor, dar o meu melhor. É óbvio que muitos podem não gostar daquilo que eu estou falando, da forma com que eu estou falando, mas podem ter certeza, é com muito carinho, é com muita vontade de acertar, muita vontade de levar para vocês uma mensagem benéfica, uma mensagem que vai encorajar cada um de vocês a fazer realmente o que deve ser feito, arregaçar as mangas e ajudar ao seu próximo, ajudar o nosso próximo. Neste momento de pandemia, tem muita gente ainda recolhida em casa, principalmente os mais idosos, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos e por aí vai. Por que não pegamos agora o telefone e ligamos para uma dessas pessoas e falamos assim: tá tudo bem? Eu queria ouvir sua voz, queria saber se você está bem e quero saber se você precisa de alguma coisa. E se você precisa de alguma coisa, eu vou fazer, eu vou dar meu jeito e vou fazer. É isso que nós devemos fazer, uns pelos outros. Não vamos crescer sozinhos, não vamos evoluir sozinhos. Deus nos colocou em sociedade para evoluirmos em conjunto, uns com os outros, ajudando-nos mutuamente. Por isso que nós temos pais, nós temos mães, nós temos pai, mãe, avós, primos, tios, filhos, irmãos e por aí vai. E pessoas desconhecidas que se encontram conosco em determinadas tarefas, no centro espírita, por exemplo. Somos todos, como dizia um amigo, farinha do mesmo saco. Então precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos estar atentos às necessidades das pessoas que nos rodeiam. Por isso eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, nesse momento, para que nós possamos realmente sentir a presença de Deus, a presença de Jesus junto de nós. Convido a todos vocês para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos juntos. Ainda que virtualmente, sem o calor da presença física, mas com certeza, Senhor, com o nosso pensamento voltado para Ti, o nosso pensamento voltado para o serviço do bem. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade de avaliarmos cada uma das situações que se apresentam em nossas vidas e fazermos sempre o melhor uns pelos outros. É assim, Jesus, que Tu nos ensinastes. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. E é assim que queremos fazer, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Mestre. Obrigado pela Tua paz, pela Tua presença. Obrigado porque nunca esqueces de nenhum de nós, pois Tu dissestes: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E nós temos certeza absoluta disso, Jesus. Não nos perderemos. Poderemos andar em círculos muitas vezes, mas vamos seguir ao nosso bom pastor, que és Tu. Que a Tua paz e a Tua luz, Senhor, se faça neste momento, nos lares de tantos quantos estiverem nos acompanhando nesse instante. E que em Teu nome, Jesus, em nome da espiritualidade superior e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, que possamos encerrar o nosso encontro deste momento. Que assim seja, e graças a Deus. É isso, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.